Paz do Senhor, irmãos. Vamos meditar na Palavra de Deus. Estamos mostrando que não há na Bíblia um inferno embaixo da terra que está consumindo a humanidade, como as pessoas estão tendo aí visões e revelações de Cristo levando eles embaixo do inferno, lá no inferno, e vendo uma série de coisas. Tudo coisa de... Para mim é mais perturbação, falta de direção do Espírito, falta de vida com a palavra. Cristo Jesus jamais mostrará isso para as pessoas. Aquilo que está fora da sua palavra é impossível aparecer, é impossível Cristo mostrar. E o que é pior, que compromete o Espírito Santo dizendo que foi Ele que falou, que o Espírito Santo mostrou. Muito perigoso, muito arriscado, porque o dia que Deus resolver cobrar essas coisas, esclarecer a verdade, mostrar a verdade, o povo vai acabar se complicando diante da presença dEle, envergonhado por toda as pessoas que eles têm ensinado essas coisas. Não existe. Nós temos a palavra inferno aqui no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, e é onde Jesus fala com mais detalhes sobre o inferno, é em Marcos capítulo 9, do 42 em diante. Nós vamos meditar uma vez mais nesta noite para mostrar esse primeiro inferno que Jesus fala aqui. Jesus fala de dois infernos. O primeiro, nós vamos mostrar aqui o segundo inferno. O primeiro você já sabe: sepultura, buraco cavado na terra para sepultar as pessoas, túmulo, jazido, geena, tudo isso que Jesus disse significa sepultura e inferno. Então, não tem nada a ver com o inferno lá embaixo da terra, que está queimando todo mundo, que está destruindo a vida ou melhor, que está afligindo todo mundo, matando, queimando, e os demônios, o diabo e o Satanás lá embaixo da terra. Isso é antibíblico, isso não procede no currículo de Deus, na palavra de Deus, na verdade do Evangelho. Isso é tudo heresias, mentiras, e pessoas que falam o que quer falar e faz esse transtorno, faz essa coisa obscura, sem revelação, sem vida com a palavra de Deus, até chato de se ouvir. É muito patético, é muito, sabe... É uma coisa que, podemos dizer, um tédio mesmo, uma coisa horrível, nojenta, o que você escuta das pessoas, dos pregadores sobre o inferno, sobre sepultura. A definição correta Jesus deixou aqui. Primeiro inferno, sepultura, você já viu, quem morre vai para a sepultura. Quem é justo morre e vai para a sepultura, que é o inferno. E quem não é justo morre e vai para a sepultura, que é o inferno. Ressuscitando, o justo vai morar na glória com Cristo. E se não, e o ímpio que não morrer com Cristo vai ressuscitar na segunda ressurreição, e aí sim, o lago de fogo, o verdadeiro sofrimento, o verdadeiro inferno, o sofrimento daqueles que morreram sem Cristo. É melhor se converter e ressuscitar com Ele. E o outro inferno que Jesus diz aqui em Marcos, que é o que nós estamos meditando, que é o segundo inferno que Jesus fala, o sofrimento da humanidade. Ele diz aqui em Marcos capítulo de número 9, o versículo 42. Vamos ler. E quem escandalizar a um desses pequeninos que crerem em mim, melhor lhes fora que se lhes pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Se a tua mão te escandalizar,
corda, melhor é entrar na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Tendo onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Então, esse texto aqui tem 3 assuntos que nós já meditamos. Se você viu os vídeos, você viu e já está sabendo o que se trata em dois sentidos. Primeiro, o inferno, que é a sepultura, e depois você já viu falar, os vídeos estão mostrando sobre o fogo, você já sabe que fogo é esse. E o terceiro assunto é o bicho. Bicho somos nós, que Jesus está se referindo aqui. Bicho é toda a humanidade, onde o verme que é toda a humanidade. Então, bicho, verme, dentro da Bíblia, quando Jesus se refere aqui, está falando do próprio ser humano. Ele disse em Isaías 41, os bichinhos de Jacó, o povozinho de Israel, que somos nós. Ele disse no Salmo 22, nós não somos homens, nós somos vermes. Vermes, aquilo que está na terra, aquilo que é criado da terra, aquilo que é feito da terra, aquilo que vem da terra. Todos os vermes e micróbios que existem vêm e saem da terra e estão na terra. Nós estamos na terra como ser humano, mas no momento que o fôlego de vida foi embora e voltar a Deus, nos tornaremos como micróbio e vermes da terra, sem dúvida nenhuma. Então, o outro assunto, o fogo. O fogo que está sobre a terra, você já viu esse fogo que Jesus está dizendo aqui? É o fogo que vem da terra mesmo, que está sobre ela. Não está acesa embaixo da sepultura, não precisa. Não está acesa embaixo da sepultura, porque ninguém é sepultado em vulcões. Mas os vulcões faz parte deste fogo, de tudo o que Deus se refere à terra. A terra é cercada, a terra é banhada de água e de fogo. O fogo que está acima da terra, o fogo que está sobre as galáxias, o fogo que está sobre os meteoros, o fogo que está sobre os cometas, tudo o fogo está pairando, rondando a terra. Para quê? Para a destruição dela mesma quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Então esse fogo aqui que Jesus fala, o fogo que não se apaga, que nunca se apaga, se refere enquanto houver fogo, a terra haverá fogo. E baseado no sofrimento, agora nós veremos o segundo inferno, que é o sofrimento. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva aí no canal e deixe aí os teus comentários para nos ajudar. Então, quando ele diz aqui, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se a tua mão e se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é entrar na vida aleijado do que, tendo 2 pés, ser lançado no inferno. Você tendo os dois pés, ser lançado na sepultura. Porque lançado na sepultura, morto, sem o arrependimento, sem o perdão divino, você morreu para ir para queima total no dia do trono branco. Então, é o que Jesus está se referindo. Morreu, entrou na sepultura, entrou para um sofrimento terminal. Quando? Após o milênio da igreja na eternidade. O ensinamento dos pregadores e de todos os religiosos que nós podemos afirmar, podemos ver, é de que a pessoa que morre sem Cristo, ou a pessoa que morre tem religião que tanto faz com Cristo como sem Cristo. A pessoa desceu à sepultura, desceu ao inferno. E ele fica lá no inferno queimando no purgatório, queimando no limbo, que é o lugar das crianças. Nada disso é bíblico, viu? Não existe isso na Bíblia. Quem desce à sepultura, vou repetir, sem Cristo, desce para ser queimado no lago de fogo, depois de um milênio da igreja na glória. Quando Cristo fizer o novo céu, a nova terra, que a igreja descer, haverá aquele trono branco, onde todos serão julgados. Mas aqueles
que morreram em Cristo serão ressuscitados e levados para a glória com Ele. Então, meus amados, não existe um inferno embaixo da terra. Nada disso, nada. Cristo saiu do seu trono para vir salvar a humanidade aqui na terra, e Ele passou pelo processo da terra. Qual é o processo da terra que Ele passou para tomar posse e tomar a posição de um homem? Foi nascido do ventre de uma mulher, porque a mulher é terra, o homem é terra, o homem é pó, tu és pó e ao pó tornará, como diz o Senhor Deus para Jó. Então, o que nós estamos vendo aqui, Jesus falando de um sofrimento. Esse inferno aqui é um sofrimento. Então você já sabe que bichos e que verme refere-se ao povo, e que quando se fala de fogo está se referindo ao fogo que há na terra mesmo e não embaixo da terra, está na terra e está no ar. Você sabe disso, você está ouvindo isso. E a terceira coisa que é o inferno, que é a sepultura, que é referência da sepultura, como Jesus disse. E a terceira ordem do que nós estamos vendo aqui, que é a quarta coisa que nós estamos vendo aqui, que é o segundo inferno, sofrimento. Eu vou te mostrar alguns sofrimentos de algumas pessoas e, por que não dizer, da humanidade. Abram comigo em Números, capítulo de número 11. Números, capítulo de número 11. Dá uma olhada aí para você ver o que a Bíblia está dizendo sobre sofrimento. Deixa eu achar aqui, por favor. Números está antes de Deuteronômio, capítulo de número 11, o versículo de número 14. Números 11, 14. Olha o que nos diz a Bíblia. Eu sozinho não posso levar a todo este povo. É muito pesado para mim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha própria ruína. Então, Moisés, desesperado com o que estava a situação de Israel, com que estava o povo, a rebeldia do povo, ele disse: não dá mais para mim. Filho morrer, não dá. O sofrimento dele pedia a morte. Pedia para morrer. Então, quando Jesus fala de inferno ali em Mateus, ele fala baseado naquele inferno que estava na frente do vale, em redor dos muros de Jerusalém, no vale do filho de Rinom, quando as pessoas consagravam seus ídolos, seus filhos, e jogavam na frente de Dagon. Os filhos eram queimados a fogo, os filhos eram cortados ao meio, o sangue era derramado, mulheres eram sacrificadas com os próprios filhos. Tudo isso era um sofrimento que Cristo está se referindo aqui, nesse Marcos capítulo de número 9. Agora você vai abrir comigo segundo Samuel, segundo livro de Samuel. Você vai abrir comigo aí no capítulo de número 17 de Samuel, para vermos o versículo de número 23. Veja o que é sofrimento. Veja o que é um inferno. É um sofrimento. Moisés disse: esse povo é um inferno. Quando eu usei esse povo, é por isso que você me mate, que eu morra. Não dá, não vou levar, não quero mais. Ou se não, coloca pessoas para me ajudar. E mais à frente, se você acompanhar o texto, lá você vai ver que Deus socorreu Moisés. Então aqui em 2 Samuel 17, 23, ele diz: vendo Aitófilo que não se havia seguido o seu conselho, abordou o jumento e partiu, foi para casa, para a sua cidade, pôs em
ordem à sua casa e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura dos seus pais. Então veja esse moço aqui, ele não fez nada que foi ordenado como o povo, como Deus diz para ele fazer. A ordem de Deus ele não obedeceu. Então quando ele vê que a ruína vem contra ele de uma forma terrível, ele disse: melhor morrer. E o cara aqui faz uma coisa que não é para fazer. O cara se mata. Olha que sofrimento. Olha o inferno. É o que Jesus está falando lá em Marcos, capítulo de número 9, do 42 em diante. Esse é o verdadeiro sofrimento. Agora você abre comigo, primeiro livro de Reis, no capítulo de número 19 e o versículo de número 4. Estou te mostrando isso para você saber que o inferno que as pessoas falam, que tem lá embaixo, não existe. Não existe. O inferno baseia-se na sepultura e baseia-se no sofrimento. O que Cristo falou em Marcos se refere a sofrimento. Ele disse aqui, 1 Reis 19, 4. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Vejo que um profeta como Elias, que tinha vencido os reis e tinha vencido de maneira sóbria, Acabe, por exemplo, ele tinha feito coisas maravilhosas e acaba com os profetas de Baal e de Azera. E aí ele vê que Jezabel está atrás para matar. A aflição era tão grande que ele pede a morte. O inferno, o verdadeiro inferno. O sofrimento, inferno aqui, sofrimento, dor, aquilo que Jesus fala ali é o verdadeiro inferno, é o sofrimento da humanidade. E no capítulo, você vai abrir comigo agora também em Jó no capítulo de número 3, e você vai ver o que é esse inferno de Mateus, de Marcos, capítulo de número 9, que Jesus está falando ali. Não há inferno embaixo da terra. Não há. Nem para os ímpios e nem para ninguém. Não existe. Morrendo o ímpio, vai para debaixo da terra, porque diz Salomão: o que sucede o ímpio sucede o justo, e o que sucede o justo também é o ímpio. Isso é uma realidade. O ímpio peca, o justo também peca. Vai os dois para a sepultura, chamado inferno. Se o crente morreu com Cristo, para ressuscitar com ele. Se não, vai para o sofrimento do fogo eterno, que é após o milênio da igreja na eternidade. Da igreja na Nova Jerusalém. Capítulo 3 de Jó, versículo 21. Eu vou ler o 20. Porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma, aos que anelam pela morte, mas ela não vem, cavam e procuram a procura dela mais do que de tesouro oculto. Veja o que Jó está dizendo: Deus, eu estou procurando a minha morte, eu estou louco para morrer, eu quero morrer, não vou ficar nessa chaga, nessa dor, eu prefiro morrer, eu estou procurando ela como se procura um tesouro. Mentira, sofrimento. Isso é o inferno de Marcos, capítulo de número 9, que Jesus fala. Ainda em Jó, capítulo 7, verso de número 15, abram comigo. Ele diz: pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que este meu corpo, o corpo dele em chagas, ele ralando com caco de telhas, na cinza como um cão. Ele pedia para Jesus, para Deus, que mandasse a morte dele. Ele queria morrer. Mas
aqui, ó. Não dá para viver, Senhor, eu não posso viver assim. Não tem como viver assim, eu prefiro morrer. A morte, para mim, é mais solução do que o que eu estou passando. Era o que o Jó estava dizendo aqui, ó. Eu prefiro a morte do que viver nesta agonia, nesse sofrimento, com um corpo desse jeito. Meu corpo é um desastre, é um terror. Então o inferno de Mateus, de Marcos 9, é esse aqui, aquele inferno, e o outro que se baseia a sepultura. Então vamos ver ainda, eu estou continuando aqui, vamos ver Jeremias, vamos abrir Jeremias, no capítulo de número 8. Hoje você vai ler muito Bíblia comigo, viu? Para você ter esclarecimento justo, certo, do verdadeiro sentido da palavra de Deus. Jeremias, capítulo de número 8 e o versículo de número 3. Abram comigo. Diz-nos a Bíblia: escolheram antes a morte do que a vida. Todos os que restarem desta raça maligna nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aí Jeremias dizendo, é melhor morrer esse pessoal, eles são os verdadeiros infernos. O que eles me fizeram? Jeremias está aqui lamentando o que fizeram com ele, lançando no calabouço. Ainda Jeremias, Jeremias no capítulo de número 20 e no versículo de número 17, abram comigo, por favor, 20 e 17, diz-nos a Bíblia: Por que não me matou na madre? Porque a minha mãe não foi minha sepultura. Olha que coisa tremenda! Aquele sofrimento de Jeremias, aquela dor que ele estava dizendo, eu quero morrer, Senhor, não dá para viver. Por que a sepultura não tornou o ventre da minha mãe? Me matasse no ventre do que eu ter que vir aqui para passar por isso. Era o que Jeremias estava dizendo. Era o que Jesus viu no lixão, no vale do filho de Rinom, lá em volta de Jerusalém, nos termos de Judá, nas regiões de Judá. Então Jesus ali disse, isso aqui é um verdadeiro inferno, um fogo que não queima, não para de queimar. Não parava de queimar porque o fogo, porque todo dia era jogado combustível no fogo, era jogado consagrações aos ídolos, era jogado alimentos que causavam fogo, que acendiam o fogo, que fazia com que o fogo permanecesse, era jogado pessoas vivas, mortas, cortadas, estranguladas, pedaços de tudo, que era jogado lá as pessoas dessa forma por consagração. Conforme o ídolo pedisse, ele tinha que levar a pessoa. Conforme o ídolo pedisse, ele tinha que entregar a criança. Era só fazer o pacto antes. Então o ídolo, o Moloque e outros ídolos, exigia isso. Então quando Jesus vê aquilo, isso aqui é um inferno. Isso aqui é um inferno. E olha o inferno, baseado em sofrimento. Olha o que o Jeremias está dizendo aqui, ó. O versículo de número 20, o capítulo de número 20, o versículo 17. Por que não me matou na madre? Por que não? Porque minha mãe não foi a minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente? Para que me deu a luz? Olha o sofrimento do profeta, olha a angústia do profeta. Então, meus amados, o inferno que Jesus está fazendo é o que nós estamos vivendo aqui. Não vai em busca de outro inferno embaixo da terra, que não há lá. Se você quiser uma, fala para Cristo mandar você para ir para lá e te dar um inferno lá embaixo para tu sofrer lá, como aqueles que estão fazendo. Mas não tem, ele não criou um desse lá para você. Você ímpio e você crente, não tem nenhum para você lá, para ninguém, tá? Mas se você quiser, eu vou orar a Deus para ver se, sabe, ele atende o teu pedido. O pedido de Jeremias aqui, o sofrimento de Jeremias, ele não atendeu. Por quê?
Por que não? Depois ele restaurou Jeremias e você vai ver Jeremias glorificando a Deus. Então, ele não atendeu a morte para Jeremias. O sofrimento do Jó também não. O sofrimento de Moisés também não. Então, se você quer esse inferno lá embaixo, eu peço, eu oro a Deus para você receber esse inferno lá embaixo, mas não tem, tá? Não tem esse inferno lá embaixo, não existe. Você quer ficar torrando no fogo lá, a eternidade inteira, embaixo da terra, aí, embaixo da terra, vocês querem? Se vocês quiserem, a gente ora, fala, ó Deus, cria um inferno para eles estão querendo. Ou se não, manda os pregadores que criou esse inferno dentro da Bíblia, embaixo da terra, para que todo mundo fique lá queimando, manda eles entrar lá com vocês, mostrar, leva eles para lá, fica vocês lá. É isso que vocês querem? Porque não existe, meus amados, não existe um inferno embaixo da terra queimando. É uma sepultura baseada em um inferno para aqueles que descem Cristo depois do milênio, ser lançado num lago que arde com fogo e enxofre. Aí sim, aí é outro assunto que nós falaremos futuramente. E tu vai ver que dor e que aflição que é muito pior do que essa aqui, porque lá é em espírito e aqui é carne. O sofrimento de Jeremias aqui era na carne. Então, se vocês querem isso, vocês falem, a gente ora e Deus envia para vocês que sabem, mas não existe, não tem, tá bom, crente? Você que está ouvindo os teus pastores pregar aí e dizer, os teus líderes pregar, os teus apóstolos pregar e dizer tem um inferno lá embaixo, tem um inferno lá embaixo, o inferno está aqui. Você já imaginou, irmãos? O inferno, o sofrimento da humanidade que está por aí, de toda a nossa humanidade. Estamos vendo sofrimentos terríveis, estamos vendo coisas que as pessoas já acostumaram, já está até acostumado. Não, isso é normal. Por exemplo, uma diabetes que ataca, a pessoa vai para o hospital, quando ele volta sem uma perna, volta sem um dedo, volta sem uma mão. Coisa terrível. Pessoas sofrem um acidente, perde o olfato, o tato, perde tudo. Sofrimento terrível. Vocês querem mais inferno do que essas coisas? Querem mais inferno do que essas coisas? Aquele que não corta um pé, mas vive na hemodiálise sempre, porque a diabetes está sempre atacando. Isso é uma das pragas que estou te falando. Tem outras aí como AIDS, como tantas outras, que são pragas que já caiu sobre a terra, que está sobre a terra, tirando a vida da humanidade, o prazer da humanidade. Nós temos o câncer terrível, esses micróbios terríveis, dessa ferida desgraçada, maligna, que é o câncer, que quando ela atinge não tem jeito, quando ela está em estado terminal, o sofrimento da pessoa, uma quimioterapia, que o cabelo cai, que tudo é sofrimento. Veja que os médicos lutam para ver se as pessoas têm a vida, fazendo com que a pessoa possa receber saúde, cura, mas não tem jeito. É o sofrimento na vida, é esse verdadeiro inferno que nós estamos vivendo por conta do pecado. E sem contar as outras coisas que nós estamos vendo dentro da própria igreja evangélica, coisas desagradáveis, coisas tristes de se ver, como a política dentro da igreja, tanta coisa que nós não podemos suportar. O crente fiel não aceita mais isso, o crente fiel não suporta mais isso, que a igreja de Cristo passa por tudo isso, que o evangelho de Cristo passa por tudo isso. Mentiras nas pregações e entrega nas coisas que não convém. Por isso o sofrimento. Quebra de mandamentos gera esses dores, esse sofrimento. Então, eu e vocês nós precisamos termos cuidado com o que a Bíblia nos diz. Cuidado com o que você ouve de pessoas vai dizer que é pastor, que foi chamado para ser pastor, que é pastor, e se entregou a tantas coisas, a mentira, o engano, as vaidades dos seus corações, e está dizendo que é pastor. Não é não, queridos. Olha a Bíblia, olha a palavra de Deus, procura entendê-la. Se não sabe, se não consegue, pede a Cristo para revelar. Mas eu, como conhecedor da palavra de Deus, eu digo a você, pela Bíblia, não há inferno embaixo na terra. O inferno está aqui. Esse inferno de Mateus, de Marcos 9,
do 42 para frente, está aqui diante de nós. Estamos vivendo esse verdadeiro inferno. Pai estuprando filhos, velho estuprando crianças, sabe, um sofrimento terrível. E onde está a igreja, que era aquela que havia de interceder e buscar as pessoas? Se infiltrou no meio das vaidades, da mentira e do amor do dinheiro. O amor do dinheiro, que é a raiz de todos os males. Na igreja está nela, como por exemplo na política. O que a igreja de Deus quer na política? Quer visar os interesses dos seus líderes, daqueles que fizeram deles o que fizeram Herodes e o que fizeram Pilatos, aquelas raposas terríveis que Jesus chamou Herodes de raposa, né? Raposa perigosíssima, né? Que estava a fim de matar Jesus de todo jeito e acabou matando porque Jesus se entregou à morte. Então, esse sofrimento é baseado nessas coisas, é baseado nisso. Mas a igreja que era para orar e buscar e interceder, a oração das igrejas por aí, com exceções, tem algumas exceções que a gente sabe disso, não passa nem do teto, porque tudo que eles oram fica lá embaixo. Cristo não pode ouvir oração e dar resposta à oração de um que está abraçado com a política. Esquece isso, queridos. Esquece isso. Isso não existe. Aí alguém pergunta, mas irmão, por que a igreja não pode fazer parte da política? Porque a igreja é o estênio e baluarte da verdade, coluna e firmeza da verdade, que diz Paulo a Timóteo. Ela não pode se misturar com as coisas da terra. Não, senhores. Então a gente vê os crentes aí, os pastores dizerem que os que são da esquerda são tudo endemoniados. Já é um endemoniado o cara que fala isso. Por que dizer? Porque tem irmãos que se diz irmãos, tem pessoas que estão na igreja que se diz irmãos, que está do lado da esquerda. Que na minha opinião não existe esquerda nem direita no que diz respeito à política. Tudo é igual. Tudo é igual. A esquerda diz que é terrorismo, comunismo. E a direita diz que é do bem. É do bem? Agora, você, deputado, que está aí pedindo voto, você, vereador, pastor, que está aí pedindo voto, você, apóstolo, que está pedindo voto, já que você é do bem, já que você está aí para fazer o bem, o que você está fazendo aí, deputado? Há mais de 15 anos dentro da política, que você tem aí na bancada evangélica, vocês que estão na bancada evangélica aí, o que vocês estão fazendo aí há mais de 20 anos que vocês não ajudam o povo? Aquele irmão que está dentro da tua igreja, aquele pobre que está dentro da tua igreja, aquele irmão que tem um direito garantido por lei dentro da tua igreja e vocês não assumem o compromisso dele para pagar. Por exemplo, essa revisão da vida toda do aposentado, ele não tem direito a isso aí. Estou falando para mostrar para você que você é um falso. Você não é um verdadeiro lá dentro. Você faz a cabeça do povo para se eleger. Se a política não tivesse um salário para você, pastor, ser deputado, ou para o seu filho ser, você não elegia ninguém. Você não ia querer que ninguém fosse para lá. Você quer que fique para lá para isso. Vai dizer que eu estou mentindo? Você pode falar o que você quiser, mas não é. Essa é a realidade. Agora, tem uma revisão da vida toda do pobre que trabalhou a vida inteira e que foi tirado. Dia desses aí eu estava acompanhando e vi que um ministro voltou em favor e um outro ministro foi lá e pediu visto para não deixar pagar. E quem era o ministro? Um reverendo. E você diz que vocês estão lá para socorrer o povo? É para socorrer o povo? Manda o líder da nação assinar uma medida provisória e vai lá e fala, pague o povo, pague os trabalhadores, pague os pobres velhos que estão aí aposentados, que construiu essa nação. É direito deles, isso é justiça, viu, pastor, deputado, que está aí pedindo voto. Viu, você, seguidor, que está aqui dizendo que é igreja, que é pastor, que é apóstolo, você é aquele que cuida dos seus interesses e não do interesse de Deus. Então, você é livre para ser o que você quiser, mas a igreja de Cristo, aquela que ele morreu por ela, aquela que ele comprou com seu sangue, ela não se mistura. Um cristão que preserva a sua vida, um cristão que se preza, que ama seu Deus,
Um cristão que ama o Salvador e que honra a sua conduta de vida no Espírito, ele nunca fica com essa história de direita e esquerda. Se a direita é boa, por que a direita não faz isso? Não faz justiça? Por que ela é? Se a direita é boa, por que ela está enchendo o Brasil de arma? Qual é o futuro do teu filho, pastor? Tu acha que ele vai ficar na igreja o tempo todo? Tu acha? Eu vou orar para que seja, né? Porque ele não tem culpa da tua ignorância. Mas tu acha que o futuro dos nossos jovens é isso? É isso que você quer? Vocês querem combater contra o mal? Vocês querem combater contra a violência, mas enchendo de arma o Brasil? Para onde foi, pastor deputado, a sua sensibilidade? Para onde foi o seu respeito pelo povo brasileiro e pela palavra de Deus? Sinceramente, eu teria vergonha de dizer que sou pastor numa condição dessa. Isso é que faz o verdadeiro inferno. É isso. O que vocês estão fazendo, dizer ser pastor, ser apóstolo, ser bispo, ser missionário, e jogando a obra de Deus nisso, jogando o Evangelho de Cristo nisso. Eu preciso pedir perdão ao Brasil pelas coisas que vocês estão fazendo, dizendo ser crentes com essa conduta, que o povo brasileiro perdoa a nós o Evangelho e a verdadeira igreja, que a verdadeira igreja não entra nisso. Esses que estão aí, irmãos, ou Brasil, não pertencem à igreja de Cristo. Pertence à igreja que eles mesmos criou, é ele mesmo, é deles mesmo. Mas a de Cristo não. A daquele que morreu na cruz, não, porque ele não entra nisso. Cristo veio para salvar. E nós estamos vendo isso. As armas é para defender, então por que vocês não dão de graça? Vocês não dizem que as armas é para defender o povo? Então dá de graça, por que cobra tão caro? Manda fazer uma fila lá na frente de um lugar, no SUS, em algum lugar onde o povo fica na fila, e já vai lá dando às pessoas essa arma para você se defender. Coloca aqui. E vai grande, pequeno, crianças, todo mundo, e pega a sua arma. Não é para defender o povo? Queridos, a Bíblia diz que uns confiam em carro e outros em cavalo. Mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, Jesus Todo-Poderoso. Foge disso, igreja. Você que nasceu de novo, larga esse sofrimento. O fim dos que andam desse jeito, eu vou dar 3 recados aqui nessa noite. Um é para a verdadeira igreja. E outro é para essa que diz ser igreja e que tomou esse caminho. E o outro é para aqueles que dizem ser pastores, ser bispo, ser missionário, ser apóstolos e que anda abraçado com a política, com seus interesses pessoais. O que você, que se diz ser direita e esquerda, deve fazer, o que você diz que ser pastor e ser igreja deve fazer, é deixar os políticos em paz. Deixa os políticos e a política no lugar deles. Deixa os políticos trabalhar, rapaz. Veste-te de cinza e pano de saco e rola no chão em oração a Deus para um Brasil melhor, para que o Evangelho seja pregado e que os povos a Cristo. Faça isso, pastor. Foi para isso que você foi chamado. Não foi para dizer que quem é da direita vai para o inferno, quem é da esquerda. Quem é da direita é do Satanás, quem é da esquerda é do Satanás, quem é da direita é isso e aquilo. E vocês fazem uma guerra direita e esquerda. Coloca o povo numa guerra, como colocou Pilatos, o povo numa guerra, para matar Jesus e soltar um tirano, o Barrabás. É o que vocês estão fazendo. Vocês estão servindo de contenda contra a política e contra os políticos. Deixa os políticos, para de fazer isso. Para de atacar os políticos e atacar a política. Essa guerra que você está fazendo, vocês estão atacando a política, vocês estão atacando os políticos. Deixa os políticos, pelo amor de Jesus Cristo, trabalhar. E vem para a igreja que é teu lugar, apóstolo. Vem, apóstolo, vem, missionário, vem, bispo. Teu lugar é na igreja. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para essas coisas. Cria um verdadeiro inferno desse? Então, dá uma olhada comigo em Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo. Isso aqui é um recado a todos aqueles que se dizem ser pastor e que colocou a igreja do Senhor na política.
Dá uma olhada. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. 1 Timóteo capítulo 3, o versículo de número 1. Fiel é essa palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio. Se é vigilante desse jeito, está sendo vigilante? Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas. Olha aí, você é pastor? Você é um contencioso, pastor. Você provoca briga, você provoca contenda, você provoca o mal que está aí na terra, a desgraça que está aí na terra, jogando a igreja de Cristo na política. Você quer ser, pastor? Vai, seja, meu querido, ninguém te proíbe, mas deixa a igreja de Cristo quieta, deixa Jesus no lugar dele. Aí ele diz aqui: não dada ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso. E agora? O que você vai fazer? Não ganancioso. O que você vai fazer agora? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, aqui está um recado para vocês. É Cristo falando para você, meu querido pastor, meu querido irmão pastor. Tem mais um aqui. Primeiro livro de Timóteo, capítulo de número 6. Olha comigo aí. Leia comigo aí. Timóteo, primeira carta, capítulo 6. Veja, eu vou ler o capítulo 4, depois eu vou no 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Percebe? Quando você faz um negócio desse, querido, você entregou a sua mente às coisas deste mundo. 3, capítulo 6 da carta de Paulo a Timóteo. Se alguém ensina outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, sobre nada, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. É isso que você está fazendo? Por que você entrou na política? Se você quiser entrar, é um problema seu. Agora, colocar a igreja de Cristo, não, entra você só. Versículo de número 6. De fato é grande fonte de lucros a piedade, com o contentamento, porque nada trouxemos para esta vida e nada podemos levar dela, tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar rico caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais subvergem
homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Esse é o fim de vocês, que levou a igreja de Deus para a política, tá bom? Vai contender, vai falar com Deus agora. É o recado que Deus manda entregar a todos vocês, que se diz ser pastor, que se diz ser apóstolo, que se diz ser missionário, que se diz ser bispo, que se diz ser reverendo, que se diz ser padres, que se diz ser bispa e bispos, que se diz ser tudo isso, e colocou a igreja de Deus nisso. Esse é o fim de todos vocês. Se vocês não se arrepender, vai falar com Ele, não comigo. O que eu faço aqui é mandar o recado que Deus está mandando, que Deus está dizendo, não vai poupar. E para você, igreja, eu vou dar o recado que Deus está mandando para você nessa noite. Na segunda carta de Pedro, ainda tem aqui a segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2, tem mais uma coisa aqui para vocês, tá, pastores? Que levou a igreja de Cristo para a política. Vocês querem ser político? Problema de vocês, ninguém proíbe. Seja, mas deixa a igreja de Cristo e a Cristo do lado. O versículo de número 1, segunda carta de Pedro, capítulo 2, 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos profetas. Pedro está dizendo, vai haver falsos profetas. Teve e vai ter. Era que Pedro profetizava, e nós estamos aí. Isso é falsidade espiritual. Colocar a igreja de Cristo dentro de um negócio desse, da política. A política é boa e precisa existir, mas deixa ela no lugar dela, rapaz. Por favor, vem para a igreja, pastor. Você precisa orar para buscar a salvação da humanidade. Você foi chamado para isso, meu rapaz. Não foi para isso que você está fazendo, não. Ou você não foi chamado? Aí ele diz aqui, falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando a ter o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Aqui está o fim de vocês. Se converta enquanto há tempo. Esse é o fim de vocês, se vocês não se arrepender. Vai falar com Deus. Estou mandando o recado que Deus me mandou. Não tive uma visão, um anjo desceu falar comigo. Me falou pela palavra. Me falou pela palavra. Fale a minha palavra. Eu não entro nisso. Deus não entra. A única forma de Deus entrar lá dentro é para salvar os que estão lá. Mas vocês no meio deles, como se fosse a mesma coisa, nunca, queridos, nunca. E ainda fazendo o que vocês estão fazendo com o povo, escravizando o povo, dizendo, vota nesse, vota nesse. Ah, é? Vocês pagarão o preço. Aqui está. Você é livre, meu querido irmão. Vota em quem você quiser, mas por favor, dia 2, vai lá. Vota, eu também vou, com muita alegria. Levanta e vai lá, dá o voto, escolhe alguém. Você precisa fazer isso. Democracia pertence a nós. Então ele diz aqui. Ele está dizendo aqui. O 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da vida. Cristo está envergonhado. O caminho de Cristo dentro da igreja, vocês estão envergonhando. Se fosse vocês, eu voltava e iria pedir perdão ao Brasil pelo que vocês estão fazendo. E seguir levando o evangelho adiante. Agora para você, minha querida irmã e meu querido irmão da igreja, está aqui o recado de Deus, nessa mesma carta, nesse mesmo capítulo, no versículo 19. Prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. É o que eles fazem. Olha que coisa pesada aqui. Sendo escravo da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo
é feito escravo. Você está sendo escravo, meu querido irmão. Vote em quem você quer. E você que deixou a igreja para fazer isso, você também está sendo escravo. De quem? Do amor do dinheiro, que Paulo está dizendo. E aqui é Pedro dizendo. Nós já lemos Paulo falar. Aí ele diz aqui, ó: se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidas nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojador de lama. Esse é o seu caminho, pastor? Hein, pastor deputado? Hein, pastor que está atrás, lutando e gritando, esperneando por política? Esse é o seu caminho? Para de perseguir a política, os políticos. Deixa a política no lugar dela e vai orar por ela. Deixa os políticos trabalhar. Essa não é a tua função, pastor. Tu está fazendo o que aí? Cristo está dizendo essa noite: esse não é o lugar de vocês, meus apóstolos. Esse não é o lugar de vocês, meus bispos, meus missionários, que eu não mandei vocês para ir. Não é lugar de vocês, vem para cá. Eu quero vocês aqui se vestindo de saco e gemendo por causa do sofrimento da humanidade. É isso. E você, igreja, que ouviu isso aqui, que está ouvindo o que eles estão falando, você está nessa condição aqui, ó. Torna-se um filho pródigo e volta aos caminhos do Senhor, igreja. Porque a verdadeira igreja que Cristo comprou com seu sangue não faz parte disso. Último recado para você, pastor, que colocou a igreja de Cristo na política. Abram comigo no capítulo de número 3 da carta, ou melhor, da revelação de Apocalipse. A carta à igreja de Laodiceia. 3:14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Está falando de Jesus de Nazaré, né, meu querido? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado e miserável, pobre, cego e nu. Aqui está a sua posição, meu querido, que levou a igreja para esses lugares, para essa situação. Assim está. A política é boa e agradável. Eu estou orando por todos vocês, políticos, todos vocês, que Deus abençoe vocês, mas me atrevo a dizer: perdoe, a igreja não tem o direito de estar aí não é lugar da igreja de Cristo, saiba disso. Eles estão aí porque eles querem, e se eles estão e eles querem estar aí, eles estão só. O Cristo verdadeiro não está com eles. Sem medo de errar ou pecar, vai falar com ele, vai falar com Jesus, pastor, apóstolo, vai falar com Jesus, pastor, bispo, vai falar com Jesus, pastor, deputado, vai falar com Jesus, conversa com ele. Tem um louco falando aí que o senhor não está comigo na política, que o senhor não está comigo lá, fala com ele. Conforme a resposta, você vem e fala para mim, tá bom? Mas não está. E você, meu querido irmão, não suporte ser chamado por Jesus de uma porca lavada no despojador de lama e um cão no vômito, porque é muito triste. Para com essa briga de direita e esquerda na política, não é seu lugar. Deixa para eles. Vem buscar o Senhor, vem chorar aos pés do Senhor pelas pessoas que estão morrendo, que estão sendo destruídas por esse verdadeiro inferno de sofrimento. Gente se suicidando porque não aguenta mais o sofrimento, gente se suicidando porque não aguenta mais as dores. E você aí atrás de político, roendo o osso, eles comendo a carne e você comendo o osso. É assim que eles vão fazer se eles ganharem. Está a igreja, viu? E todos eles, tenha certeza disso. Por isso, vem, igreja, volta, minha querida, volta,
Lembra daquele corinho? Volta, irmãos, para o teu lugar. O teu lugar está vazio no céu. Tá, você seguiu a isso. Lembra do filho pródigo que voltou? Volta, Deus está te esperando, tá bom? Que Deus te abençoe e que você reflita sobre essa palavra. Tá bom, meu querido irmão pastor? Meu querido irmão deputado, pastor, meu querido irmão vereador, pastor, reflita sobre isso. Olha o mal que você está fazendo para a igreja de Cristo. Você quer ir? Vai só. Deixa Jesus e a sua igreja no lugar dela. Você é livre, como todo mundo é livre para fazer o que quiser. Mas colocar Deus lá não. Coloca Deus lá não, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão. Ora comigo nesse momento. Pai, te agradecemos por tudo. Eu te peço, Pai, pelo Brasil. E te peço pela tua igreja. E diga em oração ao povo brasileiro. Isso não é a igreja de Cristo. Digo a todo o Brasil. Isso não é a igreja do Senhor. Que vocês estão ouvindo. Que vocês estão vendo falar nas igrejas. Que vocês estão vendo os líderes das igrejas falar. Com a Bíblia na mão. Com a política. Com os políticos. Isso não é a verdadeira igreja que Cristo comprou com seu sangue. Não é. A verdadeira igreja que Cristo comprou com seu sangue está agora com a cara no chão. E o joelho no chão e a cara no pó. Pedindo a Deus socorre. Socorre a nossa nação. Socorre os nossos jovens. Socorre os que estão na prisão. Socorre os políticos, Senhor. A minha oração a todos os políticos do Brasil. Que aquele que ganhar faça um bom trabalho, seja homem ou seja mulher. Mas aqueles que são crentes, que se diz que está na política, que se diz ser crente, eu oro a você para que volte para os caminhos do Senhor. Eu oro a Deus por você, para que você volte aos caminhos do Senhor. Ou senão que você admite que você não tem nada a ver com a igreja salva por Jesus Cristo. Aí fica mais bonito, o povo vai seguir o caminho da vida e o povo não vai ser laçado por esse engano como foi o povo nos dias de Herodes para crucificar Jesus. É o que vocês estão fazendo. Eu peço a ti, Jesus, tenha misericórdia do povo, desse meu irmão que está iludido com isso. Esse meu irmão, Senhor, que tu morreu por ele na cruz. Esse meu irmão que tu morreu na cruz para salvar, Jesus. Que tu salvou e agora foi levado a esse caminho. Desperta ele, Jesus. Traz ele de volta. Traz ele de volta. Ainda há tempo, Senhor. Que ele possa ouvir a tua palavra. Abençoa a nossa nação e sara a nossa terra, Pai. Cessa, Pai, a violência. Porque o mal, Senhor, tu diz que não pode ser tirado se não tirar as armaduras deles. Mas eles não fazem isso, Pai. Mas tu pode fazer, Jesus. Senhor, nós te amamos. Nós que estamos sofrendo nessa condição. Nós que estamos sofrendo de ver o teu povo que diz ser evangélico e ser igreja nessa condição. E por que não dizer também aos católicos, Pai, que diz ser teu, que diz ser da irmã Maria numa situação dessa, Pai, num caminho desse. Deus, socorra a tua igreja. Socorre o teu povo, tira o teu povo disto, Pai. Tu não podes ser glorificado no meio dessas coisas, Senhor. E tu foi chamado, e tu nos chamou para que sejas tu glorificado. Mas aqui estou eu te glorificando, te exaltando, te bendizendo, te louvando. Obrigado, Jesus, porque tu tens sempre uma solução. Agora o que tu me mandou dizer, na carta de Timóteo, na carta de Pedro, na revelação de Apocalipse para esses que aí está, faça acontecer exatamente como está escrito. É o que eu te peço. Assim, quem sabe se desperta e tu seja honrado e glorificado. Obrigado, Deus, por tudo. Muito obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Obrigado. Deus te abençoe. Nós encerramos esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.